Bom dia a todos. Eu sou o contador Ronaldo Dias, sou um dos operadores desse manicômio tributário que a gente tem. Eu participo de um think tank, onde os contadores estão buscando contribuir pela primeira vez com esse processo. Porque a gente sempre recebeu, como bem disse o professor, aqueles textos bem claros e concisos, e nós que tivemos que colocar isso em prática, com toda a insegurança jurídica, com toda a dificuldade. E a gente é o elo principal entre o fisco e o cidadão e o empresário. Então, a gente está buscando participar de uma forma mais incisiva desse processo, porque, no final das contas, o abacaxi cai no nosso colo. E a gente tem que dar conta de digerir isso aí e fazer com que o sistema funcione. A minha pergunta é a seguinte: nós temos as grandes empresas e temos as micro e pequenas empresas, que são a maioria das empresas que nós temos no país. E muitas vezes as leis, elas são pensadas e calculadas para as grandes empresas. E a pequena, que não tem um nível mínimo de estrutura que as grandes têm, precisam colocar isso em prática. A Constituição fala que as micro e pequenas empresas há um tratamento diferenciado e favorecido, mas, infelizmente, no campo tributário e muitos outros trabalhistas também, isso não se reflete na prática. Então, a minha pergunta é o seguinte: não seria interessante e importante que esse processo de transição que se falou em 2, 5 anos, até 10 anos, ele fosse dimensionado de uma forma diferenciada para as pequenas e médias empresas, porque elas não têm grandes incentivos, elas não têm grandes investimentos e não causam um impacto tão grande na economia de forma unitária. Não seria interessante que essa transição para essas pequenas empresas e médias ela fosse feita de uma forma mais rápida, para que os efeitos tão pesados disso fossem minorados? Vamos lá, só pedir para os senhores o poder de resumo, porque a gente já estourou o tempo, inclusive. Quem se sente mais confortável para responder? Eu acho que o Gilberto, talvez. Bom, o sistema atual na micro e pequena empresa, infelizmente, o simples é complicado, ele é muito complexo. Então, e outra coisa, há uma injustiça muito grande, porque tudo que a micro e pequena empresa compra já vem o PIS, o COFINS embutido, o ICMS, depois ela paga ainda uma tributação sobre o faturamento. Então, a carga tributária da micro e pequena empresa é muito mais alta do que se tem. A micro e pequena empresa, não só constitucionalmente, mas também por uma necessidade, ela terá um tipo de tratamento diferenciado. Mas isso terá que ser discutido ao longo do tempo. É muito difícil a gente já querer trazer numa proposta, todas as soluções para todos os problemas. Agora, sem dúvida alguma, ela terá, só que eu acho que a micro e pequena empresa que será a grande beneficiada de uma reforma tributária, porque, principalmente, se o imposto for eletrônico, ele tornará muito mais simples para o pequeno empresário o seu cálculo e a sua visão do negócio. Tempo para mais